Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós celebramos neste final de semana o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. Dentro do mês de outubro, que é o mês das missões, nós temos o domingo, em que nós temos o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, com uma coleta toda especial para as missões. Para nós cristãos, católicos, que temos assim no coração a preocupação de evangelização, de catequese, de trabalho missionário, todos nós somos missionários e ao mesmo tempo nós queremos contribuir para que as missões cristãs aconteçam pelo mundo afora. E é nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que a coleta das missões, que acontece nesse domingo, nesse final de semana, é a nossa expressão carinhosa de quem se preocupa com as missões e quer sustentá-las onde ainda a igreja não está instalada, mas necessitam de igrejas, de casas, de escolas, de hospitais, de trabalhos com as pessoas que são chamadas a encontrar em Cristo a vida e sustentar os missionários que vão para esses locais onde ainda a igreja não está formada. Portanto, unidos a tantos missionários e missionárias, nós contribuímos para as missões cristãs, católicas, nesse final de semana. E além do tema nacional do mês das missões, nós sabemos muito bem que é a alegria do Evangelho para uma igreja em saída e do lema Juntos na Missão Permanente, nós temos também a mensagem do Santo Padre, Papa Francisco, sobre esse Dia Mundial das Missões. E o Papa coloca a missão no coração da fé cristã. É o tema que o Papa Francisco coloca para esse ano, na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2017. Ele começa dizendo o seguinte: concentra-nos também neste ano a pessoa de Jesus, o primeiro e maior evangelizador, que incessantemente nos ensina e nos envia a anunciar o evangelho do amor de Deus Pai com a força do Espírito Santo. E este dia, diz o Santo Padre, nos convida a refletir sobre a missão no coração da fé cristã. Ele vai discorrer sobre esse assunto na sua mensagem. A missão da igreja não é a propagação de uma ideologia religiosa, nem mesmo a proposta de uma ética sublime. Há muitos movimentos capazes de apresentar ideais elevados ou expressões éticas notáveis. Diversamente, através da missão da igreja, é Jesus Cristo que continua a evangelizar e a agir. E lembra bem claro isso. Lembremos-nos, diz o Papa Francisco, citando Bento XVI, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou de uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá vida, um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. O Evangelho é uma pessoa que continuamente se oferece e a quem a acolhe com fé humilde e operosa, continuamente convida a partilhar da sua vida através de uma participação efetiva no seu mistério pascal de morte e ressurreição. Nós, ao anunciarmos, não anunciamos uma ideologia ou uma ética, nós anunciamos Jesus Cristo, nosso Senhor. O mundo tem uma necessidade essencial de Jesus Cristo. Ele, através da igreja, continua a sua missão de bom samaritano, curando as feridas sanguinolentas da humanidade, e a sua missão de bom pastor, buscando sem descanso quem se extraviou por veredas enviesadas e sem saída. Bom samaritano e bom pastor. E estamos também, dentro dessa época, celebrando em alguns locais o Dia Nacional da Juventude, ou nesse domingo, ou no próximo domingo, dependendo de cada diocese. E diz aqui o Papa, nesse Dia Mundial das Missões: os jovens são a esperança da missão. A pessoa de Jesus e a boa nova proclamada por ele continuam a fascinar muitos jovens. Estes buscam percursos onde possam concretizar a coragem e os ímpetos do coração ao serviço da humanidade. Então, uma palavra toda especial à juventude. Portanto, o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, coloca a missão no coração da fé cristã.
é bem no centro da fé cristã, todo esse tempo missionário. Portanto, final de semana, Dia Mundial das Missões, da Infância Missionária, continuamos com o tema mensal da CNBB e também com o tema que o Papa colocou para esse Dia Mundial das Missões e fazemos uma coleta toda especial para as missões católicas do mundo inteiro e da infância missionária também. É o coração nosso, né, que bate e que não pode existir um cristão, um discípulo de Jesus, sem ser, ao mesmo tempo, missionário, evangelizador. E nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, celebrando o 29º domingo do tempo comum, nós temos uma palavra de Deus, né, que nos convida justamente a cada vez mais ver a importância do absoluto de Deus, buscar o Senhor. E sabemos a gente cada vez mais buscar a Cristo de nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, acontece aquela má vontade das pessoas querendo pegar Jesus em alguma cilada, não é? Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra e queriam que ele fosse ou contra os judeus ou contra os romanos. Vivia-se ali a dominação romana e toda a opressão também, claro. Evidentemente, qualquer coisa que se falasse teria assim suas consequências. Ou queriam colocar Jesus em maus lençóis com relação aos judeus, ou então como alguém revolucionário com relação aos romanos. Então, perguntaram a Jesus, mandaram perguntar: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião de outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Porque os judeus eram tudo revoltado porque tinham que pagar imposto ao Império Romano, né? Jesus percebeu a maldade deles. Ou seja, nós vemos que querem pegar sempre Cristo e também hoje pegar a igreja sempre em algumas ciladas para colocar ou contra uma coisa ou contra a outra. E Jesus respondeu com palavras duras: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura em inscrição dessa moeda? Responderam: de César. Então Jesus lhe disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aceitavam justamente toda a dominação, usavam a moeda romana e não queriam também ter as suas responsabilidades civis. Mas principalmente, fala Jesus, acrescenta aqui o que eles não perguntaram, de dar a Deus o que é de Deus, ou seja, de buscar o Senhor. Eu creio que justamente esse texto do Evangelho, meus irmãos e irmãs, ao querer colocar uma cilada para pegar Jesus em alguma palavra que fosse contrária aos judeus ou ao Império Romano, Jesus vai dirigir justamente isso. Sejam responsáveis pela sociedade, mas ao mesmo tempo não se esqueçam de serem responsáveis com as coisas de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura do profeta Isaías, a leitura primeira desse final de semana, capítulo 45, tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas da sua marcha e para não deixar trancas nos portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor e não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente que fora de mim não existe outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Com muita clareza, meus irmãos e irmãs, coloca que Ele é o Senhor. É o Senhor quem vai conduzindo a história, conduzindo cada um de nós. E que nós somos chamados justamente a buscar o Senhor. Então, o Evangelho, ao colocar, né, dar a Deus o que é de Deus, vem concretizar aquilo que em Isaías é colocado justamente, né, que é o Senhor que vai conduzindo a história. E aqui o texto coloca justamente, né, que essa palavra se refere também a Ciro. Ciro, que era alguém que também estava dominando Israel, e que tomei Ciro pela mão direita para que submeta os povos ao seu domínio.
ou seja, um rei pagão que não conhecia justamente o Senhor, né, acaba submetendo os povos, né, e acaba justamente vendo ali que vai fazer acontecer também um plano do Senhor, nas injustiças, nas opressões, nas dificuldades. Mas o importante justamente é que não nos deixamos esquecer que eu sou o Senhor e não há outro. Armei-te de guerreiro, né, para que todos saibam de Oriente e Ocidente que fora de mim não existe outro. Então nós vemos que temos muitas questões que nos submetem. A igreja passou por tantas questões ideológicas, por tantos regimes políticos, sociais, ideológicos, de ditaduras de esquerda e de direita, as mais variadas, sendo que de perseguições. Domingo passado tivemos aí a canonização dos protomártires do Brasil, né? Ou seja, mostrando que fomos perseguidos de tantas maneiras, de tantas formas, em todas as épocas, mas ela permanece firme, buscando o absoluto de Deus, mesmo no meio dos problemas que existem na sociedade. Procura mudar, procura que o mundo seja mais justo, mais humano, mais fraterno, mas ela vive buscando o Senhor em qualquer circunstância. Acima de tudo, o Senhor que é aquele que salva, que liberta. A leitura tanto de Isaías como do Evangelho nos coloca com muita clareza isso daí, caríssimos irmãos e irmãs. Eu creio que é muito atual essa palavra, porque muitas vezes, meus, esquecemos de viver esse absoluto de Deus em quaisquer situações. As coisas não podem não ser favoráveis. Aliás, até o contrário, sejamos rejeitados, mas somos chamados a viver continuamente, sabendo buscar o Senhor e ser suas testemunhas em qualquer situação que se viva. E a igreja vive todas as circunstâncias de regime político, de meu tempo, situações de facilidades ou não facilidades, em todos os lugares, em todas as épocas, mas sempre buscando esse absoluto de Deus. E, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, foi justamente o texto que nós utilizamos no mês passado, no mês da Bíblia, a primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, dos escritos de Paulo, e logo no início da carta identifica quem está falando e a quem. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. E Paulo, justamente junto com Silvano e Timóteo, agradece a Deus por essa comunidade. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Recordamos, sem cessar, a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, isso com toda a abundância. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao ler a segunda leitura, no meio desse contexto de Isaías e do Evangelho, em que se fala desse absoluto de Deus, no meio das confusões todas da história política da humanidade, essa firmeza, Paulo fala aos cristãos de Tessalônica que, vivendo como eles vivem, naquela situação concreta, política e social de Tessalônica, eles estão vivendo a caridade, vivendo a fé, seguindo a Jesus Cristo. E Paulo os elogia, dizendo que está muito feliz de ver o caminho deles. Porém, ele vai dizer em outro trecho, que eles que progridam cada vez mais e não parem de continuar progredindo na fé. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana é um convite para que nós nunca desanimemos de continuar caminhando no Senhor, não importa qual regime que nós vivamos. Se estamos perseguidos ou não, se temos pessoas que são contrárias a gente ou não, que colocam obstáculos para nós, e nós temos muitas coisas também hoje. Muitos obstáculos vão colocando, como se a fé, a religião, fosse inimiga das pessoas, fizesse mal às pessoas, todo muitas vezes esse movimento, né, de laicização ou de descristianização, como se viver a fé, né, fosse ruim e as pessoas começam a ter medo de Jesus Cristo. Nós somos chamados de mostrar que não. É importante caminhar no Senhor e Ele é a nossa vida e salvação.
Que Deus nos abençoe, nos proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.